Voltamos a apresentar o Conexão pela TV e Rádio Unicinos, que hoje relembra exposições que passaram pela Fundação Iberê Camargo de Porto Alegre no ano de 2013. Entre elas esteve, durante os meses de setembro e novembro, a mostra Chico, Vasco e Iberê, o ponto de convergência. A exposição traçou um paralelo entre a obra dos três artistas que produziram simultaneamente na Porto Alegre dos anos de 1980. A reportagem foi realizada por Gabriela Clemente. Três artistas e três estilos diferentes juntos em uma mesma exposição. Chico Stockinger, Vasco Prado e Iberê Camargo aproximaram-se nas décadas finais de suas vidas com o mesmo intuito: retratar o homem nas mais diversas formas, seja o brasileiro comum, como os ciclistas que passeiam pelo Parque da Redenção, até o universal e mais complexo homem estrangeiro. A exposição em cartaz na Fundação Iberê Camargo impressiona pela riqueza de detalhes das esculturas e pinturas. Luiz tem 13 anos e visitou o espaço pela primeira vez. Eu gostei das estátuas lá, sabe? Que era muito legal. Teve uma lá que eu gostava dos formatos de rostos também, era bem legal. Gostei bastante. Eu vou pedir para vir outras vezes aqui. Na escola onde estuda, em Gravataí, Luiz e os colegas realizam trabalhos em sala de aula sobre as exposições. No mês de setembro, a professora aproveitou a data das comemorações gaúchas para realizar a visita com os alunos. A gente quis mostrar um pouco, dos pintores, dos escultores, dos artistas gaúchos, que muitas vezes a gente não tem conhecimento, principalmente os alunos, principalmente essa arte contemporânea, eles não têm tanto contato com essa arte, e nós resolvemos que era uma ótima fase para eles, uma fase que é um mês de comemoração da personalidade, do povo gaúcho, mostrar também outros autores gaúchos, outras personalidades que fazem parte da cultura gaúcha. Por unir três artistas com propostas diferentes em um mesmo espaço, a Fundação percebe que a exposição está atraindo cada vez mais o público, que quer conhecer sobre a história desses artistas gaúchos. Bastante visitada e valorizada, o que é sempre muito legal da gente ver como o público gaúcho tem um carinho especial por esses artistas, e como ela consegue também apresentar essas obras de uma maneira muito pontual, estabelecendo relações. São obras, algumas que já foram vistas, mas que dentro desse recorte adquirem um outro significado. Essa exposição ela tem curadoria do Agnaldo Farias, que escolheu esse recorte, de juntar esses três artistas gaúchos com trajetórias diferentes, mas que tiveram muitas trocas ao longo da carreira e que conviveram em Porto Alegre a partir dos anos 80, quando o Iberê retornou para cá. Então a exposição enfoca justamente esse período e apresenta como ponto central a questão da condição humana, como esses artistas lidam com a ideia do humano, cada um da sua maneira. Então ela reúne pinturas do Iberê Camargo, desenhos e esculturas do Chico e do Vasco. A maioria das obras já são conhecidas no meio das artes, como a série Gabirus, de Chico Stockinger, onde ele retrata o homem e a fome, ou também Os Idiotas, de Iberê Camargo. E algumas dessas obras expõem ainda mais o sentimento predominante na exposição, a amizade entre os artistas. Em uma das salas do quarto andar da Fundação, os rostos de Chico, Vasco e Iberê foram retratados por eles mesmos. Chico esculpido por Vasco, Vasco pintado por Iberê e Iberê esculpido por Chico e Vasco. São três artistas de referência para a arte do Rio Grande do Sul, três artistas importantes também para a história da arte moderna no Brasil, e o Agnaldo procurou justamente perceber essas relações e como o trabalho de um
se desenvolveu em relação ao do outro, a partir desse momento de retorno do Iberê para cá nos anos 80. E para quem visita o espaço, o sentimento é de que a arte pode ser muito mais daquilo que é visto com os olhos. A gente ainda vai trabalhar em sala de aula todas essas questões, mas eu acho que já deu para eles perceberem que a arte é um pouco mais ampla do que a gente normalmente pensa e do conceito de arte que eles têm. Eu acho que isso serviu para ampliar o conceito de arte que eles têm. Um alfabeto infinito e cheio de possibilidades. Assim foi denominada a exposição que ocupou o 3º andar da Fundação Iberê Camargo em Porto Alegre durante os meses de setembro e novembro de 2013. Através de formas e traços, os artistas gaúchos Ângela Detânico e Rafael Lanin brincaram com as palavras e seus significados. Arte e design, tecnologia e poesia, abstrato e concreto, forma e conteúdo, coisas e nomes, textos, sons e imagens. Todos esses elementos se misturam e se completam na exposição Alfabeto Infinito. Na primeira visita à Fundação Iberê Camargo, em Porto Alegre, Luiz ficou impressionado com o que viu. Para mim é legal, eu posso aprender mais coisas e também a Sora que quis, ela já tinha falado desde o começo do ano, tinha me interessado toda a sala também. Sob a curadoria de Solange Farcas, os artistas Ângela Detânico e Rafael Lain reuniram 13 obras que podem ser lidas em relação umas com as outras. Para o espaço da Fundação Iberê Camargo, 2 delas são inéditas. Ela tem formação em linguística e ele é tipógrafo, e isso está muito presente nesses trabalhos. São trabalhos que questionam a nossa relação com a linguagem, com o modo de que nós tentamos representar coisas que não são representáveis, como a passagem do tempo, a questão da luz. Eles produzem, subvertem o funcionamento do alfabeto, por exemplo. E tem também obras produzidas especialmente para a Fundação Iberê Camargo, como é o caso de Alfabeto, que é uma instalação disposta aqui no átrio. São letras, né, do alfabeto grego que foram usadas num sistema de classificação de estrelas por magnitude. O trabalho deles também tem muito essa questão do espaço e do tempo. E essas letras estão posicionadas aqui de acordo com a posição dessas estrelas no céu. A exposição que ocupa o 3º andar da Fundação Iberê Camargo representa o alfabeto e suas infinitas possibilidades. Em todas as obras, as palavras formadas têm significados diferentes. Nessa aqui, por exemplo, cada bloco representa uma letra, formando assim a palavra extrata. E assim, entre uma obra e outra, o visitante é convidado a pensar sobre as intervenções. Os elementos distantes são fundidos e se transformam em linguagens diferentes. Em uma das obras, por exemplo, as palavras de um livro desfilam rapidamente pela tela, deixando em destaque uma palavra de cada vez. Unidas, elas formam a frase em inglês. E se de repente nada mais se movesse? Ela nos faz pensar muito no modo como nós nos relacionamos com o mundo, como a gente entende o mundo, como a gente define a nossa posição nesse mundo, os nossos instrumentos de comunicação. Acho que ela nos faz pensar bastante sobre a nossa própria linguagem, né? E como esses sentidos que no dia a dia parecem ser coisas mais fixas e consolidadas, como esses sentidos também escapam, como eles são flutuantes. Annelice é professora e trouxe os alunos para visitar a exposição. O objetivo é que eles pudessem ver como vários elementos do dia a dia podem ser transformados em arte. O que mais chamou a atenção deles foi a questão das formas abstratas, que para eles é uma novidade. A gente trabalha com arte sim na escola, mas a gente trabalha normalmente com a arte fechadinha, né? Os grandes pintores. E aí eles viram uma coisa que eles nunca tinham visto, que é essa arte abstrata, essa arte que está ligada à realidade. Então eles ficaram muito interessados sobre isso. São artistas que são marcados muito pelo uso
uso de meios bem contemporâneos, uso de tecnologia, eles trabalham com vídeo, projeções, materiais como acrílico, serigrafia, tudo isso está presente. Som, tem uma obra sonora também, que está na rampa, que é super interessante. Obras muito ricas, né, Rodrigo? Com certeza. A seguir, vamos reapresentar a reportagem que trouxe os detalhes da exposição Iberê Camargo, Carretel, Meu Personagem, que segue em cartaz na Fundação até março de 2014. Nós já voltamos.